Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e está começando mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje um podcast especial e caseiro. Temos Doméstico. aqui doméstico. Temos a presença que aceitou finalmente o nosso convite, Mariana Lamoso, gerente de projetos do IBI. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, agradecer aqui o Thales, o Dr. Mário, pelo convite. Fiquei muito honrada, né, em poder participar desse podcast que vocês têm tocado aí com tanto brilhantismo, né, e com pessoas tão importantes e de destaque, né. Então, para mim, foi realmente uma grata surpresa. Obrigada. Eu que agradeço. E ao meu lado, sempre uma honra, o nosso diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Mariana, é um prazer enorme ter você aqui. E eu comentava, e costumo comentar, né, que o que a gente tem de bom no setor, né, é que a gente é levado por caminhos, né, e acaba conhecendo pessoas, né. Estava falando da chegada do IBI com o Nicola, né, e você também, né. Uma das coisas boas a gente ter vindo para o IBI, ter contato com pessoas assim como você, dedicadas, que faz o que ama, não é? Com tanta dedicação, com tanta competência. Então, muito bom ter você por aqui, viu, Mariana? Obrigada, Dr. Mário. É um prazer para mim. Perfeito. Mariana, a gente sempre começa esse podcast aqui querendo saber um pouco mais dos nossos convidados. Claro. Então, conta pra gente quem é Mariana Lamoso. Bom, Mariana Lamoso é esposa, mãe e apaixonada pelo que faz, por tudo que faz, né? Então eu tenho amor nas coisas, eu pego amor pelas coisas, né? Então eu gosto de me dedicar a qualquer papel que eu vá assumir na minha vida, né? Para mim, eu acho que a palavra dedicação é o que mais define, né? Então eu fico até emocionada em falar, porque realmente, assim, eu gosto do que eu faço, né? Eu amo a vida e eu amo poder contribuir, né? E sempre para onde quer que eu esteja, né, com a minha experiência, com minhas ideias e principalmente conseguir agregar, né? Eu gosto muito dessa questão de pertencimento, que é uma das pautas que o IBI, o Dr. Mário sempre traz aí para o IBI, né? Então, essa questão de pertencimento, ela é muito importante. A gente consegue ser ouvido, a gente consegue dar voz e também ouvir, né? E poder crescer junto, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, é uma prioridade, né? Então, o Instituto, ele proporciona isso. Então, eu acho que isso é uma das pautas principais aí que me fazem ter orgulho de participar do Instituto. Sem dúvida. Nascida em São Paulo? Nascida em São Paulo, capital. Sempre fiquei lá até vir morar em Brasília, né? Vim morar em Brasília nesses últimos 3 anos aí. Vim a convite do deputado Paulo Alexandre, né, para integrar a equipe dele, do gabinete dele, que me deu muito orgulho, que foi o que me aproximou aí do setor de infraestrutura, né, que para mim era uma coisa bem distante, né. Na verdade, assim, como eu trabalhei no Palácio do Governo, né, e trabalhava com todas as pautas, né, do governo, a gente tinha ali a logística e transportes, né, mas vista de uma forma diferente, né, porque a gente tinha a visão muito local ali. A clínica geral também, né? Exatamente. Então, assim, era muito local, apesar de eu já ter tido uma proximidade. Por exemplo, eu fiz a inauguração, participei porque lá a gente participava da concepção, da estrutura, da organização, de inaugurações grandes, de eventos, né, etc. E apesar de, por exemplo, aeroportos, né, de Araçatuba, Campinas, Bauru, os primeiros voos ali da Azul, né, do aeroporto de Bauru, por exemplo, de Campinas, também participei também de pautas no setor de aviação lá, como o Stopover em São Paulo, que na época de João Dória, quando trabalhava com ele implementou isso lá no governo do estado. No setor de logística, né? A gente sempre teve uma aproximação com o Porto de Santos, né? Por conta de ser o maior porto da América Latina, e o nosso lá, né? De São Paulo. Então, já conhecia algumas coisas ali do porto, mas o porto, como ele é administrado pelo governo federal, né? Eu tive uma aproximação com ele maior por conta da PS depois que eu vim aqui para Brasília, né?
Então, a gente tinha uma visão ali muito local de rodovia, né? Então, a infraestrutura logística ali que a gente tinha mais conhecimento, que eu tinha mais conhecimento, era essa Que é uma malha estadual, né? malha estadual, né? Então, assim, para mim, essa oportunidade de vir para Brasília abriu muito meu leque, né? Assim, fez eu ver outras coisas que a gente acaba se envolvendo no mundo que a gente está trabalhando, né? Então, a gente não tem essa amplitude geral. Então, quando a gente pode ter essa oportunidade, né, de desenvolver e aprender mais sobre esse setor incrível que é de infraestrutura, de logística e transportes, né? A gente se apaixona, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você entrou um pouquinho no tema que eu queria conversar com você, mas então vamos já seguindo para ele. Você saiu de um ramo executivo e foi para o legislativo, né? Hoje já são mais de 3 anos que você está aí atuando diretamente, né, aqui no Congresso Nacional. Como é que você vê, como é que foi essa mudança? Como é que você vê? Você tem gostado de atuar nisso? Realmente você trabalha com o nosso presidente, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que é um deputado muito ativo, né? E ele tem essa veia executiva, também ajuda um pouco. Claro, né? sem dúvida. Como, né, eu tinha comentado, quando eu vim para Brasília, e aí eu tive essa dimensão maior de infraestrutura, principalmente pelo Porto de Santos ali, pelo aeroporto do Guarujá, né, ali as pautas, né, de infraestrutura que a gente tinha como gabinete político do Paulo ali, eu pude perceber que o mundo da infraestrutura é muito maior do que o que do que eu estava acostumada ali, né? E eu consegui aprender isso graças a vocês, né? Graças aos competentes que conduzem o IBI, né? Então, quando eu pude ver que é muito mais, a infraestrutura ela é muito mais do que a gente imagina, né? Ela vem lá da comida que está na mesa, ela vem do remédio que está na farmácia, ela vem lá do hospital que você vai, que tem um insumo, né? Então, assim, tudo, né, interliga a infraestrutura, está ligada em tudo, né? Então, isso faz com que isso fez, desculpa, com que eu pudesse ter essa visão mais ampla de tudo, né? Então, a diferença do executivo e do legislativo, para mim, ela foi uma grata surpresa, né? No começo, assim, eu achava muito engessado, né? Porque no executivo, executa. É uma outra dinâmica, né? É uma outra dinâmica. Parece que as coisas, elas saem mais facilmente, né? Elas são executadas, né? Já fala o nome, né? Então, a gente consegue executar. Porém, a gente tem que executar o que já foi definido, né? Então, quando você traz isso para uma temática legislativa, a gente vê que a gente pode contribuir para que, com essa decisão, que vai ser executada lá na frente, né? Então, isso me fez ter uma outra visão do legislativo, né? Me fez entender que a gente tem que ter mais paciência, né? Com certeza, porque as coisas não são fáceis, né? É muito diálogo, né? É muito planejamento, mas que a gente consegue, né, contribuir de forma significativa para que essas leis, né, sejam, e essas políticas públicas nacionais, né, elas sejam de acordo com aquilo que a gente quer contribuir, né, com aquilo que com as nossas ideias, né? Então, assim, isso me fez ter uma perspectiva nova do legislativo que eu não tinha, que eu achava muito engessado. Mariana, você, no primeiro momento, fez a ponte, né, da presidência da Frente Parlamentar com o Instituto, né, uma das tarefas mais importantes, né, que é trazer, né, as demandas da frente, as diretrizes da frente para o Instituto. O Instituto ele existe por conta da Frente Parlamentar, é a razão de ser dele, né? Sim. Mas depois você foi abraçada pelo Instituto. O Instituto trouxe você para dentro, você passou a ser, vamos dizer, a gerente dos projetos, a gente chama de projeto aqui, cada evento, né, que a gente envolve aqui, vamos dizer, sobretudo convidados externos, né? E quando você chegou, você já deu uma outra dinâmica para isso, já trouxe aqui o planejamento, vamos ver o que nós vamos fazer o ano que vem, os eventos, quanto que a gente precisa de recurso, qual que vai ser a estratégia, os principais temas, né? E de cara já tornou uma realidade, né, a questão do planejamento. Como que você traça esse paralelo, né, de você trazer a sua experiência, né, para o Instituto que estava em formação, como isso foi recebido dentro do Instituto e
Como é que está essa situação hoje? Já consolidada ou tem muita coisa para melhorar ainda? Pois não, doutor Mário. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Eu acho que a gente vive em constante mudança e adaptação, né? Então, acho que o Instituto hoje, assim, eu tenho muito orgulho em pertencer, né, em fazer parte. Para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa mesmo, né, poder vir aqui para o Instituto e contribuir com a minha experiência, que foi muito bem recebida, né, foi o que eu já mencionei, que o senhor trabalha muito com o pertencimento, né, então, assim, todas as ideias, elas são ouvidas, elas são debatidas, então isso para mim é muito importante, né, então eu me senti em casa, né, doutor Mário, assim, me sinto em casa, né, a gente é uma equipe pequena, mas uma equipe que faz acontecer, né? Então, assim, eu gosto muito de, assim, o que eu mais gosto é de trabalhar com propósito, né? E a gente vê que a gente tá conseguindo alcançar, né? Então, assim, quando a gente tem um projeto, um evento novo, quando surge, né, alguma nova pauta aí, as pessoas não têm a visão do que é até acontecer. Porque muitas vezes as pessoas vêm participar do evento, tá tudo em ordem ali e tal, mas não sabe todo o trabalho que a gente teve nos bastidores ali até que ele acontecesse, né? Até que ele saísse ali do papel, Quanto né? E da trabalho. ideia, né, Thales? Então, assim, o Thales, né, acompanha diretamente isso, tá de cabeça mergulhada aí, né, Thales, em todas as pautas, enfim. E para mim, doutor Mário, foi muito positivo, né? A gente conseguir alinhar tudo. Aqui é fácil, flui, né? Então a gente consegue, a gente tem uma ideia, trazem a ideia para a gente, ou a ideia parte daqui, parte dos comitês temáticos do IBI, parte das principais pautas que estão no Congresso Nacional, né? A gente senta, conversa, traz a ideia, conversa com os interlocutores aí de quem trouxe a pauta, coloca isso tira a ideia do papel, né, e faz acontecer. E o principal, né, para mim, assim, a visão que eu tenho do IBI, que foi muito uma contribuição do Dr. Mário, que foi essa questão de mesas redondas, né? Então, assim, isso, para mim, uma dinâmica diferente do que eu estava acostumada a trabalhar. Né? Então, apesar de ter toda a experiência com todos os tipos de evento, esse era um evento que eu não fazia. A gente não tinha essa dinâmica de mesa redonda. Porque é difícil você fazer um evento desse. Você tem que ter muito conhecimento para saber quem vai colocar na mesa, para que a pauta ela não seja mais do mesmo. Né, que seja uma pauta que saia de fato do papel ali, que a gente consiga agregar, que a gente consiga discutir, e isso, claro, se deve a toda a equipe técnica do IBI, né, que trabalha brilhantemente aí com todas as pautas, os nossos associados que trazem, que têm toda a bagagem, né, que sabem como conduzir as pautas, né, e o que a gente precisa tratar, né. Então, assim, eu tenho muito orgulho novamente falando, né, de poder contribuir com isso. E eu vi de forma muito positiva essa mudança, doutor Mário. Você falou da dinâmica das mesas redondas, era realmente uma dinâmica bem interessante. Eu acho que hoje é um diferencial do Instituto, né, que não diminuindo os outros, mas a ideia desses eventos de auditório, eles são bem interessantes, né? Sim. Mas às vezes a gente só tem 4, 5 palestrantes, né? Ali na dinâmica da mesa redonda, você acaba trazendo, ainda mais essa plenária que nós temos aqui, Sim. você bota 10, 15, 20 pessoas, cada um com o mesmo microfone, Sim. né? Então, podendo falar da forma que quiser e o que Ouvir quiser. e ser ouvido, né? Então, isso é muito legal. Interação. Exatamente. Agora, Isso é muito legal. além das mesas redondas, nós temos os days, né? Hoje, a gente trabalha com mais ou menos 3 dinâmicas de evento, né? O evento, o day, a mesa redonda e o grande evento, né? Ou seja, um summit, um agroportos da vida. Como é que você encaixa quando vem uma demanda dessa, seja de associado, seja de comitês ou de externa? Como é que você consegue já pensar essa dinâmica? Eu imagino que você já tenha uma coisa maquinada mais ou menos na cabeça, né? Perfeito. Bom, na verdade, assim, Thales, eu acho que tudo depende do formato que a gente deseja, né? Qual que é o objetivo daquela discussão? Então, a principal diretriz que eu sigo é essa, qual é o objetivo, né? Então, o objetivo é o quê? É que a gente tem uma pauta que a gente quer que seja ouvido por mais pessoas
possíveis. Aí a gente é uma dinâmica. Não, a gente quer de fato sair daqui com um documento, uma nota técnica, alguma coisa construída por especialistas, que é o que a gente costuma fazer em mesa redonda, né? A ideia é que a gente fomente essa discussão e saia com alguma coisa mais concreta. Aí entra no formato mesa redonda, né? Não, olha, a gente quer uma reunião para a gente poder ouvir alguma questão pontual ali, né, do Congresso, para a gente levar para algum deputado, né? Então, depende muito de cada formato, né? O Summit é um dos eventos que mais me orgulha aqui, a gente ter de pertencer, porque o nosso grande evento, né, como você mesmo falou, é um evento que dá muito trabalho, né, mas que também a gente consegue sair de lá com uma coisa fechada. A gente sai de lá sempre com uma carta feita, né, com as principais pautas tratadas ali, né, e a gente consegue endereçar essa carta. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de a gente ter uma pauta, a gente trabalhar a pauta e a gente poder ter um resultado. Né? Então, o Summit, dentro desses, é o que mais me orgulha, né? E o Summit, a gente encaixa as principais pautas, né, que direcionadas aí pelo Dr. Mário, a gente vai encaixando o que o setor precisa ter voz e precisa dialogar. E eu acho fantástico a gente poder ter que o IBI tem ele já tem, né, ele já construiu, já consolidou, né, como um dos principais lugares para debater infraestrutura, né? Então, isso me dá muita alegria. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas, Mário, a gente esqueceu de falar a gente falou, já vamos entrar no Summit, que eu acho que é importante, a gente até, de repente, já temos até uma data para o próximo, né? Mas antes, a gente esqueceu de um outro projeto que a Mariana toca, que eu acho que é um dos projetos mais difíceis, que são as missões internacionais. Isso é um projeto que as pessoas não entendem a dificuldade que é para você construir uma pauta como essa. Porque, diferentemente de eventos, né, Mari? Você tem aquele local fechado, concentrado, onde você consegue trazer os atores para discutir as pautas. Sim. Uma missão é diferente. Você tem que descobrir os locais, descobrir as pautas. Conta pra gente um pouquinho como é que você desenha essa missão. São inúmeras variáveis, você está fora do teu país. Né? É mais difícil mesmo. Aquela túnel Fehmarnbelt, por exemplo, foi assim, até hoje ela é lembrada não só pelos associados, como pelos parlamentares, né? Conta um pouquinho dessa dinâmica. Claro. Eu acho que tudo, né, todo o nosso caminho, né, ele é trilhado e ele dá pra gente a experiência e dá as condições para a gente poder trabalhar com essas pautas, né? Então, no meu caso, por exemplo, né, a experiência que eu tive lá no governo, em receber chefes de Estado, muitas autoridades internacionais, contato com embaixadas, com consulados. Protocolo de cerimoniais, enfim, né? Entender um pouco mais sobre isso, porque a gente tem a nossa norma do cerimonial, né, que regula o cerimonial, que é um decreto público federal, mas a gente tem também a questão internacional, que é um pouco diferente, a gente não tem uma norma atualmente sobre isso, né? Ela é muito baseada de acordo com o diálogo que você tem, ele tem algumas diretrizes, mas é baseada no diálogo que você tem com cada país, né? Enfim, então, essa experiência me trouxe ali, né, uma bagagem para quando eu comecei as articulações, eu saber mais ou menos o que eu tinha que fazer, né? Então, assim, existe um órgão, né, aqui no Brasil, que é o Itamaraty, que é quem faz essas relações, né? Então, o erro de muitas pessoas é ir direto ao ponto, sem passar por tudo que tem que passar, sem fazer o trajeto correto, né? Então, assim, o Itamaraty, ele está aí para dar suporte, né, para as autoridades que querem conhecer, que querem fazer uma visita, uma missão com propósito, né? Então, eu fiz a interlocução pelo Itamaraty, né? Expliquei a necessidade, porque é óbvio que a gente tem que ter ali o porquê que a gente quer fazer essa missão, né? Que, na verdade, a missão ela foi feita para a gente conhecer ali, né, o principal túnel submerso que está em construção, que o Thales mencionou ali,
que liga a Alemanha à Dinamarca, né? E que tem a mesma técnica de implementação do túnel Santos-Guarujá, né? Que é uma das principais pautas aí do nosso setor. Então, feita esses primeiros contatos ali, eu já tinha tentado fazer com as empresas, não tivemos sucesso. Eu só tive sucesso mesmo quando eu entrei na interlocução junto ao Itamaraty ali. E não foi fácil. Foram inúmeras visitas no Itamaraty. O embaixador Bruno Bach, que é fantástico, que é o chefe lá da assessoria parlamentar do Itamaraty, que me ajudou muito nisso. E a gente começou e fomos construindo, né, Thales? Aos pouquinhos. Dá muito trabalho, mas a gente conseguiu chegar lá. E o resultado foi muito bom, né? E eu fiquei muito, assim, muito feliz, porque a gente conseguiu extrair de lá, dessas agendas que nós fizemos, né? Porque aí eu fui encaixando. O Itamaraty conseguiu algumas coisas, outras coisas a gente fui vendo por fora, e a gente montou uma agenda ali que fizesse sentido, né? Que é importante, né, a gente ter um pouquinho de tudo ali, né, tanto a visita técnica, quanto o diálogo, né, doutor Mário, com a empresa construtora, entre outros ali. E pra gente, a gente saiu de lá, eu lembro que a gente saiu, todo mundo com a mesma opinião, sobre o que fazer com um canteiro de obras, né, então assim, essa daí foi a principal lição. Porque lá em Santos, né, doutor Mário, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas a gente não tem espaço suficiente para fazer um canteiro de obras, que a gente viu que lá é enorme. E lá era né? greenfield, né? Era uma área nua, Exatamente, então permitia essa solução, né? E lá em Santos a gente não tem essa realidade, lá não existe, né? Então essa já foi uma dificuldade vista ali nessa visita técnica, né? E a gente tinha os principais envolvidos de todos os setores ali, né? Que estão envolvidos na construção do túnel. Então a gente tinha o vice-governador de São Paulo, os principais parlamentares, o deputado Paulo, os outros deputados da frente, além do MPOR, Autoridade autoridade portuária, enfim, a gente tinha todos ali representados, né? Então, é importante porque a gente faz a missão com propósito. Então, é isso que me dá muito orgulho, né? Porque eu já vi em muitos lugares, os eventos acontecem simplesmente, aconteceu, acabou. E aqui não existe isso. Aqui, seja missão internacional, seja uma mesa redonda, a gente tem propósito e a gente tem andamento, né? Então, assim, isso que é muito importante. A gente consegue endereçar os assuntos. A gente consegue endereçar os assuntos, né? Então, isso que para mim faz muita diferença, né? E torna o IBI o que ele é hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. E graças Mário, Nicola, Toda a equipe, Mariana, né? né? Thales. A propósito, Mariana, a gente acompanha hoje mais ou menos uns 700 projetos de lei. Uhum. A gente tem as mesas redondas, Sim. né? A gente tem os DEIs, né? Uhum. A gente faz 1 ou 2 summits por ano. Sim. A missão internacional, que o Thales acabou de citar. Sim. Mesas redondas, né? 14 comitês temáticos. Nós Sim. temos dezenas de grupos de trabalho aí. Além disso, a gente participa de audiências públicas, né? Sobretudo de projetos de lei ou de temas de relevância para o setor. A gente tem uma área de comunicação bastante ativa, até por conta de todo esse material que ocorre. A gente faz a representação institucional, né? Que é uma coisa importante, né? Temos 2 grandes projetos, o Observatório e o IBI Social. Sim. Como é que toca isso com 7, 8 pessoas? Eu acho que a gente tem que passar a bola para o presidente. Não, doutor Mário, difícil, né? Assim, a equipe é enxuta, né? Mas a gente é uma família, né? A gente se ajuda, a gente faz acontecer, né? Não é fácil, né? Acho que as pessoas não têm essa visão, né? Porque só vê acontecer ali. E como é feito... Acho que a gente é grande, né? Acha que a gente é grande. Tem um staff enorme, exatamente. Né? Não tem a ideia, né? De que nós trabalhamos aqui com esses 6, 7 que o doutor Mário mencionou, né? Então, assim, a realidade é essa. Mas a gente faz acontecer. Né? Então, assim, é isso que importa. A gente se ajuda, a gente tira do papel, a gente dá um jeito e acontece, né, doutor Mário? Eu acho que o mais interessante e às vezes a gente vai começar um evento grande, por exemplo, o Maranhão Day acho que foi um exemplo, né? E nós começamos a conversar, a desenhar o Maranhão Day com a EMAP, né? Que é a autoridade portuária, para quem não conhece, é quem administra o porto do Itaqui, que é o principal porto do Maranhão. E claro, né, o pessoal muito preocupado, mas como que vai ser a organização? Como é que vocês vão fazer os temas? Quem que vocês vão convidar? Não, primeiro que não são vocês, somos nós, né? Vamos fazer junto com vocês, né? A gente tem esse negócio do pertencimento, a gente quer tocar o projeto junto e tal.
Mas o mais interessante é que no final a gente falava para ele assim, olha, fica tranquilo, porque isso é algo que a gente faz muito bem, isso flui muito tranquilamente e vocês vão sair felizes com o resultado do evento, né? E a gente fala isso de uma forma sincera, né? E as coisas acontecem, né? E dá tudo muito certo, porque é algo que a gente faz com essa dedicação, mas também com uma expertise, com método, com critério, né? Então, eu acho que é muito bacana quando a gente tem essa segurança de falar, vai dar tudo certo, fica tranquilo, né? Vamos fazer os convites aqui, vamos tentar trazer o maior número de autoridades possível, se o governador vier vai ser ótimo, aquele negócio todo, né? Então, eu acho que é essa segurança que a gente tem, né? De falar, olha, né? Tá no nosso domínio aqui e vai ser um negócio bacana, certo, vai dar certo. Né? E Mário, eu acho que só complementando isso que você falou, além da gente ter uma equipe de chuta, mas que trabalha, né, que efetivamente dá o sangue para que as coisas saiam no papel, a gente tem um guarda-chuva forte que é a frente parlamentar. Claro. Né? Então, no momento que a gente tem uma frente parlamentar liderada pelo presidente, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que é um deputado normalmente atuante, que tem uma boa entrada no setor, né? Vamos falar a verdade, né? Ele é um parlamentar de primeiro mandato, mas que já chegou mostrando ali a que veio, né? Com toda uma bagagem de ser duas vezes prefeito de Santos, então assim, ele tem isso. Todas essas qualidades, tanto da frente, quanto da presidência, quanto dos vice-presidentes, né? Fazem com que a gente às vezes a Mariana liga para alguém, então ele vai vir, essa pessoa vai virar porque ela sabe que ela está vindo para um local onde realmente as coisas acontecem. Né? E sério, Exato. né? Então, assim, de fato, Thales, a gente segue as diretrizes do deputado Paulo, né? Então, assim, para a gente é muito importante, né? Ele como líder aí, né? Como grande líder que ele ele nos passa aí as diretrizes e a gente segue, né? E a gente vai tocando aqui, sempre muito bem direcionado, né, por ele, pelos nossos vice-presidentes da frente, e a gente vai caminhando, né, e tudo dá certo, né, doutor Mário? A gente trabalha com dedicação, com expertise, foi o que o doutor Mário falou, e a gente chega lá. Mariana, muito foi questionado aqui do Instituto, né, falou, olha, o Instituto vai concorrer com as associações, é um trabalho que as associações já fazem. Nós falamos, olha, não, sempre, né, o Instituto é uma coisa diferente, né, o Instituto ele existe por força de uma frente parlamentar, é a razão do Instituto existir. Nós não trabalhamos diretamente para os mantenedores, é o contrário, os mantenedores que abraçam, né, um projeto de país, uma política, né, para o setor, né, e acabam achando valor, vamos dizer, dentro daquilo, e por isso são mantenedores, né? E como é que você vê o diferencial de um instituto para uma associação, né? E não raro, às vezes, um ou outro membro do conselho nos cobram atitudes de associação e falam, olha, não é esse o propósito, né? E como você vê essa dinâmica? Bom, doutor Mário, eu vejo que o IBI, ele não é de um posicionamento único, né? Ele é união de forças, né? Então, assim, tendo a frente parlamentar demandante, né, muitas vezes, aí, na sua grande maioria, de pautas para o Instituto, o que a gente faz é orientar, né? A gente recebe a demanda, a gente, tecnicamente, né, vai atrás da resposta, o indicado é esse aqui, né, isso aqui que tem que... Então, a gente não segue nem partido político, nem associação, não nem... há ideologia, não há ideologia, né? não há... propósito, é um propósito. Então, a gente precisa alcançar aquele propósito, né? É um propósito bom para o setor, né? Então, assim, a associação que eu vejo é que vai muito na pauta da associação, né? Numa pauta em comum que eles têm ali, de todos os associados dele que querem daquele jeito, né? Aqui a gente não tem como ser desse jeito. Porque nós temos várias empresas aqui que são mantenedoras, que têm as suas visões e que a gente se baseia sempre por questões técnicas. Então, assim, a gente não consegue ter... É totalmente diferente, na minha opinião. Né? A gente não dá para se igualar ali o Instituto do IBI como uma associação. Fora que temos também uma frente parlamentar com mais de 200 parlamentares, e cada um tem a sua opinião, né? E passando as diretrizes. Exatamente. Né? Então, a gente... É difícil, né? Não é uma missão fácil, né? Mas a gente vai tratando ali, conseguindo no diálogo sempre, conversando, e baseado sempre em estudos técnicos,
né? Que Em é o, evidências, né? em evidências, que o IBI ele é produtor de estudos técnicos, né? Não é como alguns institutos de frente parlamentar. Eu acho que isso também pode se confundir ali para as pessoas, porque tem grandes frentes parlamentares, né, que possuem institutos, mas que eles não produzem. Eles só dão, de fato, ali um suporte, né? E o IBI, ele se difere nisso, né? Porque o IBI, ele, além dele dar o suporte técnico da frente parlamentar, ele produz conteúdo para essa frente parlamentar, né? O que muitas vezes não acontece em outros institutos. E aqui, Então, até bom só complementar, o observatório veio muito nesse sentido, né? sim, sem dúvida, para complementar, né, o trabalho que o Instituto já estava fazendo, né, já havia sendo feito aí pelo Instituto, mas que de forma complementar veio para dar mais subsídio para o IBI. Né? Então, assim, eu acho que esse é o grande diferencial. Não é à toa, né, que a gente aí, em 3 anos de criação, em 2 anos de sede, né, doutor Mário, a gente conseguiu construir tanta coisa, né? Você vê, a gente tem aí consolidado, como nós já falamos, o Summit, que é um evento. Como é difícil você conseguir consolidar um evento, né? Um fórum permanente aí que você aconteça 2 encontros, um encontro por ano, enfim. Mas a gente conseguiu fazer isso, né? Por quê? Porque a gente tem credibilidade. Então, eu acho que o grande diferencial, né, do IBI para uma associação é que o IBI ele não tem viés nenhuma conotação direcionada, né? Ele segue orientações de parlamentares e ele se baseia em estudos técnicos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente é sempre bom a gente marcar o território nesse sentido, de mostrar que a associação ela tem um importante espaço Sem dúvida. de ser a voz de um setor, de um grupo, né? modal, por exemplo, né? Mas porque são as empresas conjuntas falando, mas o Instituto ele também tem que ter o seu espaço de ser quem muitas vezes vai tratar a divergência. Ele não pode tratar só a convergência. É importante que a gente trate a divergência. Acho que o Mário fala sempre isso para a gente, né? A gente vai exaurir o tema ao máximo para que a gente possa dali ver o que é possível sair, né? Sim. É o DNA do parlamento, né? Exatamente, Tem que falar, né? exatamente. Sem dúvida. Mas a gente já falou de parlamento aqui bastante, vamos continuar, porque conta pra gente, você foi falando de execução, você executou a criação do IBI e da FPPA, né? Conta pra gente como é que foi esse processo. Bom, tudo guiada pelo deputado Paulo Alexandre, né? Pelo Flávio Jordão, né? O Flávio que é o chefe de gabinete do Paulo, né? Que é um grande interlocutor aí, né? Do Paulo, e ele trata também as pautas, ele conhece muito bem, né? Morava em Santos, enfim, ele conhece muito a realidade local lá. Né? E quando Paulo assumiu o mandato, ele tinha claramente a intenção de instalar 2 frentes parlamentares, né? E ele já sabia quais eram, né? A frente parlamentar de portos e aeroportos e a frente parlamentar, ambas mistas, né? Para ter assinaturas tanto do Congresso, da Câmara quanto do Senado, né? Do Congresso no todo. E a outra frente, que é a frente do túnel Santos-Guarujá. Ligação né? seca. Ligação seca entre o túnel Santos e Guarujá. E aí o Paulo nos deu essa missão de irmos, né, atrás dos deputados para explicar, né, a importância de ter adesão a essa frente, né, aos deputados e aos senadores, e nós conseguimos instalar as 2 frentes aí rapidamente, né, e aí depois disso veio como que as frentes conseguem ter voz. Porque a gente existe no Congresso mais de 300 frentes parlamentares, né? Quase 400 frentes parlamentares instaladas. Então, são muitas frentes. Então, o primeiro passo é você conseguir as assinaturas necessárias para a instalação. Você conseguiu as assinaturas, você precisa fazer funcionar. Porque a Câmara, ela não dá nenhum tipo de subsídio para você conseguir fazer rodar, né? Fazer funcionar a frente. Então, a gente começou a pensar, né, como que isso funciona, né? E aí, em diálogos, né, conhece uma pessoa aqui, conhece outra lá, e pesquisa, tal, e a gente descobriu, né, chegamos ao consenso ali de que um instituto, né, ele seria o melhor destino aí, né, a melhor opção que a gente teria para conseguir dar voz à frente parlamentar.
Porque a frente parlamentar, ela existe para quê? Ela existe para ela defender as principais pautas do setor de portos, aeroportos, de infraestrutura, né, enfim. Então, assim, a gente precisaria fazer reuniões, fazer eventos, levar a voz do setor, né, conseguir fazer esses grandes projetos que a gente mencionou aqui. E a gente viu que a gente só conseguiria fazer isso se a gente tivesse um instituto e apoiadores dessa missão junto, porque senão a gente não conseguiria fazer. Né? A gente precisa de orçamento para executar as coisas, né? Para eventos que a gente comentou. Então, assim, sozinho a gente não conseguiria Própria chegar lá. personalidade jurídica que a frente não tem, né? Exatamente, porque a frente não tem personalidade jurídica. Então, esse foi um ponto, assim, foi uma grande sacada, né? E aí a gente fomos atrás para execução, né? Junto com o Nicola, enfim. E aí começamos a articular para a gente conseguir instalar. O deputado Paulo, claro, como grande líder do setor, que conduziu tudo isso, que trouxe, né, todas as empresas para abraçar o projeto, né, as principais empresas e as primeiras que entraram no IBI, para que a gente pudesse tirar isso do papel. Né? E aí, depois disso, veio a formação da equipe técnica, né, que muito, assim, que dispensa comentários, né, doutor Mário? E aí o Instituto nasceu, de fato. Né? E aí as pautas começaram a ser tocadas com uma naturalidade, porque o doutor Mário, como disse, dispensa comentários, né? Já tem no setor, é o papa do setor aí, então a gente não tem, nós tivemos, assim, muita tranquilidade, né, em tocar isso. Porque, sinceramente, eu acho que é muito difícil você conseguir ter um instituto do jeito que nós temos hoje. Veja bem, nós temos quase 400 frentes parlamentares no Congresso. Quantas delas, muito provavelmente, já não tentaram fazer esse formato e não funcionou, né? Então, aí, a equipe técnica por trás, que é o IBI, que é quem dá a sustentação para a frente parlamentar, que leva, né? Que consegue levar isso adiante, né? Então, acho que é um trabalho conjunto, né, Thales? Assim, não dá para ter um pai, né? Não dá para ter um dono, né? Assim, é um trabalho conjunto, né? Que o IBI é hoje o que ele é graças à construção conjunta que todos nós fizemos, né? Tivemos. Sem dúvida. Isso até você falou de mais de 300, mas em menos de 2 anos a gente já subiu para a quinta mais influente, hoje já estamos na quarta, já Sem estamos fazendo parcerias, e aí eu queria que você contasse um pouco sobre o Agroportos, que ele é um pouquinho diferente, é uma dinâmica diferente dos eventos que a gente faz, né? Hoje a gente já mostrou que frentes parlamentares também podem se unir. Sem dúvida. Né? Então, em prol de dúvida. temas comuns, né? Que foi o caso da FPA e da FPPA. Perfeito. No Agroportos, a união entre o agro e a infraestrutura. Conta pra gente como é que foi isso. E a isso, experiência, né? Como é que foi fazer isso fora de Brasília, né? No estado onde o IBI ainda não colocou o pé, que foi no Paraná, né? Junto com uma outra frente parlamentar. Conta um pouco desse bastidor para a gente. Pois não, vamos lá. Eu acho que primeiro que a união faz a força, né? Então, assim, eu sou super adepta de trabalhar junto, né? Tudo que é em conjunto é bom. O que não dá é para ser bom para um e não ser bom para o outro, né? Mas tudo que é em conjunto, eu acho que é sensacional. Nós recebemos a demanda, na verdade, né, da Abratec, da nossa associada, que fez a interlocução aí pela Liara, né, a Liara Abrão, que é também fantástica, né, Sim, modéstia à parte, adoro ela. E ela trouxe essa demanda para a gente, né, esse projeto, né, ela falou, olha, a gente queria tirar isso do papel. Né, a nossa proposta é essa, a gente faria, né, ali em conjunto com a FPA. E o que você acha? Não, vamos tocar isso, vamos atrás, né? E aí a gente, claro, internamente aqui a gente se conversou, vimos sentido, vamos em frente. Marcamos uma reunião lá na FPA, o doutor Mário estava, você também estava, né, Thales? Para a gente poder explicar o que seria o evento, que foi o Agroportos, que nada mais é do que o nosso objetivo é reunir os principais gargalos dos dois setores em comum,
né? Para que a gente possa melhorar isso, transformar isso em uma política pública, levar isso para os ministérios, que a gente consiga contribuir com melhores leis, com segurança jurídica, enfim, que a gente consiga trabalhar essa pauta de uma forma efetiva, né? E então a FPA também viu sentido total nisso que a gente estava falando, né? Porque um complementa o outro, né? Você não produz sem você ter a logística para levar. E se você não tem a produção, você não tem por que ter a logística, né? Porque você não vai precisar fazer aquela entrega, enfim, aquela exportação, né? Então, são temas que têm toda a sinergia, né? Então, foi super tranquilo a gente tratar sobre essa pauta, porque todo mundo viu objetividade, né? Então, decidimos fazer o primeiro evento aqui, nós sugerimos que fizesse aqui no IBI, para que também eles conhecessem, né, a nossa sede, conhecesse mais a realidade do porto, porque do agro eles já conhecem, Sim. não precisa, né, de nada, enfim. Então, para a gente foi muito positivo, né? Nós tivemos muitos deputados que abraçaram a causa, né? A Daniela Rainer, o Júlio Lopes, nós tivemos também aí Tião o Medeiros. Tião Medeiros, que é o nosso coordenador do movimento Agroportos, que surgiu no segundo momento aí, nesse evento que o Dr. Mário comentou, né? Dr. Mário lá em Curitiba, o nosso vice-presidente Arthur Maia. Enfim, todos eles se envolveram na pauta, porque é uma pauta muito importante, né? Tudo está interligado, né? Sim. A infraestrutura está totalmente interligada com a produção, né? Enfim, então, e aí disso nasceu, desse evento, como a gente tem propósito, nasceu um documento, né? Esse documento é a carta, né, com os 10 principais gargalos aí que a gente mencionou dos setores, e para que a gente possa começar a levar essa voz, levar esses gargalos para todos os cantos do país, né? Para que a gente possa identificar em loco se esses problemas também são os problemas deles, né? E que a gente possa agregar e, de fato, no fim, o que a gente deseja é que isso se transforme em um objetivo, né? Que a gente consiga, de fato, tirar do papel algo concreto, né? Quanto à experiência do Dr. Mário lá de fazer em Curitiba, né? Foi um desafio, né? Porque quando a gente não está no nosso reduto, é mais complicado, né? Eu gosto de ir antes, a gente vê onde que a gente está tratando. Então, assim, foram muitas reuniões online, né? Até com o Thales, com um menino que atendeu a gente super bem, o Jesus, né? Que atendeu a gente super bem lá, que cuidava da operação do telão, enfim. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Jesus salva. Espero que continue salvando sempre. Mas, assim, que ele que não, né, videoconferência para mostrar como que era o telão, não, eu quero entender tudo, né? Porque não é assim, simplesmente, é lá, vamos fazer lá. Não, a gente tem que entender qual que é a capacidade do local. A gente precisa levar tanto de público para não ficar feio. Mas a gente quer um público qualificado, porque a gente não trabalha aqui com quantidade, a gente trabalha com qualidade, Sim. né? Então a gente tem todos esses desafios aí, né, que surgem no caminho e que, digamos, né, Dr. Mário, nunca é com tempo. Sempre é para ontem, né? Sim. Sempre é assim, surge, a gente já tem que preparar. Você não colocou aí uma grande problemática que tivemos lá, que era o frio também. O frio, que a gente aqui em Brasília não está acostumado com isso, né? Mas foi muito positiva, né? A agenda, assim, foi muito boa. Nós tivemos lá também o presidente da FPA, o Pedro Lupion. Sim. Ele participou do evento, então ele fez questão de estar lá conosco. E isso foi muito positivo. Ele virou membro da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, né? Que ele não fazia parte ainda. Então ele pôde conhecer o nosso trabalho e ver que é um trabalho sério. Tanto que ele quis participar, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? É a gente conseguir levar as pautas e a gente também capitanear isso com os deputados, para que a gente possa ter voz lá no Congresso, que é o nosso grande objetivo da Frente Parlamentar, né? O IBI a gente trabalha para que a gente tenha subsídios necessários, para que a gente tenha informações técnicas, para que a gente consiga passar essas informações para os deputados e que a gente consiga ter voz no Congresso, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Porque é difícil. E a maioria dos setores não tem isso organizado. Eles vão, eu vejo pela experiência que eu tive lá, que eles vão apartados, assim, né? Então, vai uma associação, vai outra associação falar com um deputado para apresentar uma coisa e tal. Eles não se organizam. Então, eu vejo o IBI como um grande organizador do setor de infraestrutura, de logística e transportes, né? Justamente porque a gente não é uma associação. Então, como a gente tem essa diferença, a gente consegue se organizar e levar pautas importantes para o setor,
Sem né? dúvida. E não só uma pauta. A gente tem várias. Sim. Porque muitas vezes a associação Inclusive as trabalha numa pauta transversais, né? única, né? A gente tem as transversais, a gente tem todas. Então, isso que é muito importante, né? E a infraestrutura, é interessante você colocar essas questões. A infraestrutura ela não pode ser tratada como uma política de governo, né? Não. Ela tem que ser uma política de Estado. Então, as decisões Exatamente, e as concordo. demandas que a gente precisa trazer, em especial para o parlamento, Sim. elas vão ter que perdurar, né? Não é algo Sim, que a gente sim. possa. Hoje, se eu não me repetir. engano, a gente só tem as PPPs, né, que garante um pouco mais essa tranquilidade, não é, doutor Ah. Mário? É, Porque, de fato, assim, isso que o Thales mencionou é uma coisa que eu vejo muito, assim, até nas próprias prefeituras, lá no governo do estado, a gente via, porque tinham acordos são feitos, né, num governo, e você segue em frente com uma as demanda, concessões as em geral, concessões em e tem um geral. contrato subjacente, né? Exatamente. Então, você segue em frente ali, aí acabou aquele governo, entra um outro, aquilo lá caiu por terra. Aí a instituição ela tem que começar a trabalhar tudo novamente, né? Para apresentar de novo o que tinha sido tratado e tal. E muitas vezes não quer abraçar ou quer abraçar. Então, de fato, Thales, eu acho que você tem toda a razão. Assim, a infraestrutura de logística ela tem que ser uma política de Estado. Né? Infelizmente não é, né, doutor Mário? Sim. Infelizmente, eu não sei como que a gente poderia mudar isso. Acho que só com novas políticas aí, né, doutor Mário? Acho que talvez um apego a um planejamento, né? Se a gente voltar a uma cultura de planejamento, né? E você efetivamente... Porque o planejamento em si, ele é de Sim. longo prazo. A gente está Sim. trabalhando o nosso PNL para 2050, Sim. né? Se você coloca aquilo como algo suprapartidário, né? Como algo de Estado, Que é o ideal, como o né? Thales colocou, né? E seguir aquela cartilha, Sim. né? A gente passa a perseguir aquele objetivo, Sim. né? É claro que um governo ou tem uma nuance, a mão do Estado um pouco maior, né? A esquerda normalmente tem esse viés do mais Estado, a direita que é um Estado mínimo, enfim. Mas se você mantiver o propósito, né? Sim. Você trabalha bem essas nuances. Não, tem que né? ser. E a gente tem que ter mesmo um planejamento estratégico justamente por conta da multimodalidade, né? Que ela é extremamente necessária, né? Não dá para a gente mais trabalhar apartado, né? Tudo se conecta. E se a gente conectar o máximo possível com planejamento, a gente não vai colapsar. Porque o sistema do jeito que está hoje em dia, né? A infraestrutura do jeito que está, ela vai colapsar. É muito tempo que fica na rodovia, é muito trânsito, é muita, assim, não dá mais, né, doutor Mário? Investimento insuficiente também. Investimento né? A gente tem um insuficiente. orçamento muito voltado. Não, o né? déficit do Brasil é imenso com infraestrutura, né? Sim. Assim, nunca contribuiu de forma adequada para que tenha infraestrutura. Então, a gente precisa de parceiros externos, né? A gente precisa, sim, de empresas que investam no Brasil. Sim, o capital privado. Capital privado, né? E esse capital privado ele vai vir naturalmente, uma vez que assim, o Brasil ele tem diversos potenciais, né? Agora, Mas o a custo do gente, Brasil atrapalha demais, né? a gente Eu acho que precisa. a própria geografia do país, né? Você tem disparidades regionais muito grandes. Tem, é verdade. Você tem praticamente a indústria toda no litoral, praticamente. sim. Né? Você tem as grandes commodities sendo produzidas, né? Principalmente do agronegócio, né? No interior do país, onde você tem que fazer chegar o fertilizante, né? Onde você tem que trazer... E é muito longe, né? Muito distante. E passa por áreas, né? Complicadas, onde você tem muita chuva, então você tem estradas que você tem que asfaltar praticamente todo ano, né? Ou, enfim, você tem que ter muito gasto com manutenção, não é só construir e pronto. E pronto, E você tem que lidar com questões de licenciamento ambiental, com terras indígenas, com burocracias, não é? E com grandes distâncias. O Brasil é muito burocrático, né? Infelizmente. Exatamente. Né? E a gente precisava dar mais segurança jurídica para os investidores, né? Sim. Porque complementando isso, melhorar o ambiente de negócio. Como todo, é verdade. Se você melhora esse ambiente, como eu falei, o Brasil tem potencialidades gigantescas. Um empresário, ele vê valor aqui, porque muitas vezes, mesmo com esse tanto de burocracia, mesmo com esse tanto de problemas, o empresário ainda vem aqui. Se você faz um leilão, as pessoas... Porque as oportunidades são boas. Né? No final das contas, você na ponta do lápis, é bom. Não, e assim, a gente tem um fator também que contribui demais, que é o nosso clima, né? Sim.
A gente tem, para quem vem investir e colocar aí uma fábrica nova, a gente tem insumo, Tem né? 2 A safras gente por tem, a gente, ano, né, a na gente tem assim, produtividade. a gente consegue contribuir Uhum. de uma forma muito significativa, né? Mas ainda tá ruim, né? Eu Claro. lembro que Claro. nós lá na missão que nós tivemos, que nós demos apoio pro pessoal lá do Congresso, que foi do PL 733, da comissão, né, doutor Mário, lá daquela missão da China Sim. que nós fomos, nós tivemos uma reunião, foi na Coreia do Sul e China, né? Lá na Coreia do Sul, em Busan, nós tivemos uma reunião com o ministro de Infraestrutura e Pesca, né? Que cuida da área de portos e tal lá. E aí o ministro falou, né? A gente perguntaram ali como que funcionava, né? A questão de investimento e tal, e ele falou que eles dão para quem quer investir no país, eles dão ali isenção de impostos. Então, quer dizer, tem uma contrapartida muito maior, né? E é uma coisa que a gente não tem aqui, né? Que a gente precisaria ter. A gente precisaria ter uma política mesmo, uma segurança maior, né? Para que os investidores possam ter o desejo, né, doutor Mário, de investir mais aqui. E a longo prazo. Sim. Que é nossa principal dificuldade. Veja, infraestrutura de transportes, né, o mínimo de uma concessão para ela ser viável é 30 anos. Então, assim, Exatamente. Você precisa mostrar, e você precisa ter uma política, o empresário, Horizontes de né, longo prazo. de olhar e falar, olha, eu vou conversar com 4 presidentes aqui, facilmente, né? 4, 5 presidentes. Diferentes presidentes. Mas eu essa... acho que, assim, em termos de ambiente de negócio, uma vez assinado um contrato, né, ou uma vez a área entrando em operação, as coisas vão bem. A gente não tem um histórico de mandar alterar contratos de forma unilateral. Uma outra questão pontual, mas é raro, né? A gente tem honrado os contratos. Acho que isso a gente vai bem por aí, né? O que a gente não tem visto é em determinados projetos greenfields, né, o estrangeiro entrar. Muito por conta, talvez, de uma insegurança, de uma incerteza de obtenção de licenciamento ambiental, né? Mas uma vez que o projeto segue adiante, ele vira um brownfield, né? Você vê grupos estrangeiros comprando esses projetos, né? Essas plantas já em funcionamento, né? Mas, pelo menos no setor de logística, o que a gente vê é que nos greenfields, esse investidor estrangeiro que ainda não tem o pé no Brasil, que ainda não conhece bem a dinâmica do Brasil, ele não se aventura a entrar. Ainda, né? A não ser os grupos estrangeiros que já estão aqui, que já o conhecem. licenciamento demora muito, né, doutor? Demora e é incerto. E é incerto. Se você tivesse ali, né, mais ou menos uma previsão, né, você conseguir saber se você vai conseguir ou não, ou o que você tem que fazer para você. Sim. Mas não, né, eles falam isso só na hora que já vai dar um não, né? É muito difícil. E assim, a gente tem um histórico muito ruim em algum desses projetos. Você vê, por exemplo, a questão do Pedral do Lourenço, com 20 anos e a coisa não anda. Né? A Transamazônica, né? Qualquer um que tenta ali pavimentar acaba encontrando problemas ambientes, aí você enrola, a floresta engole de novo, você vai ter aí sim você vai ter que gerar um impacto, de novo, o impacto esse que já poderia ter sido mitigado há muito tempo. Você vê uma ferrovia que você pode construir, você tem uma série de burocracias que são estabelecidas, né, em especial o Greenfield, né? São uma série de burocracias, mas ao mesmo tempo o mesmo trecho é cortado por uma rodovia precária, esburacada, que passam caminhões antigos. Então, assim, qual é o custo, como você já falou várias vezes, qual é o custo de não fazer, né? Isso, em algum momento, tem que ser falado no momento que você tem dentro do EVTE. Não, e essa questão de rodovia, né, é uma questão, assim, totalmente política estadual, né, assim, de você ter que fazer, porque a população cobra. Sim. Né? Então, assim, é muito político. Então, assim, o que quem mora ali, quem mora no interior do estado ali, quer o quê? Quer que tenha rodovia. Né? Quer a rodovia, não quer que tenha um planejamento, que daí vai ser melhor. Não quer. Quer que resolva o problema. E o político vai fazer o quê? Vai resolver o problema. Sim. Porque precisa mostrar que foi resolvido, né? Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é isso, né? Primeiro que o Brasil, ele foi fazendo puxadinho, né? Vai construindo aqui, vai construindo ali, vai puxar ali. Não teve um planejamento.
A partir do momento que você já tem tudo ali definido, é difícil você planejar, você, Sim. né, conseguir dar andamento naquilo que você tem. O Porto Santos, por exemplo, é difícil você conseguir sair A muito cidade do que já tem chegou, ali. né? A cidade já chegou. Já chegou. Você não tem como você faz para expandir ali. E não é só isso, né, Mariana? Faixas de domínio de ferrovia, de rodovia, você não consegue duplicar Não uma rodovia consegue. porque já tem Já construções tem ali na margem, construções irregulares, mas tá lá. irregulares. E aí você tem todo aquele trabalho de população, de tirar as pessoas, que aí você entra na questão social, Claro. que aí também dificulta um pouco, e assim, e que vendo pelo lado social, né? A gente tem que ter uma sensibilidade também, Claro. que as pessoas vão perder a casa delas ali. Então, é uma situação muito complicada, né? Infelizmente. Tem trechos ferroviários que, às vezes, o governo, num processo de renovação, manda revitalizar. Você vai olhar o trecho, tem uma casa no meio da ferrovia. Já está inativo há muito tempo. Mas como é que eu vou revitalizar se tem uma casa aqui, né? Sim. Como é que eu vou fazer isso? Ah, não. E aí vai você tem que entrar com projetos desalojar, você tem que você vai entrar ter que... na justiça. Para desapropriar é complicadíssimo. É E às vezes complicadíssimo. são trechos antieconômicos também, né? Exato. Faria sentido isso. Exato. A gente já está passando aqui muito tempo, mas queria te perguntar, pedir até para você falar um pouquinho sobre o Summit. Parece que vem coisa boa por aí. Opa, vem, sempre. Nós teremos, né, o nosso 4º Summit Connect Infra. É o 4º ou 5º? Quarto. Opa, já estamos aí, já estou no 5º, já estou pensando no 5º. O 4º Summit Connect Infra, que vai ser lá em Santos, no dia 4/12, né? Então, a gente está querendo fazer ali no Armazém Novo, do Valongo, né? Vamos ver se a gente consegue, porque ele ainda está a gente ainda não sabe quem que vai cuidar ali da administração e tal, mas nossa intenção é que a gente faça ali no novo Armazém do Valongo, né? Que tem todo sentido, né? A gente levar as principais pautas aí, dar uma aquecida nessas questões, né? Depois desse ano adormecido de congresso, né? A gente conseguir dar uma esquentada nos assuntos para o próximo ano a gente começar com tudo aí, né? Então, a intenção maior é essa, mas podem esperar que vai vir coisa boa por aí. Perfeito. Mariana, já passamos aí mais de 40 minutos de podcast, você viu como é que passa rápido, né? Quando a gente conversa bem com pessoas que sabem conversar, é rápido. Só partir para suas considerações finais, mas antes de tudo, agradecer aí sempre. Eu estou aqui no IBI há um pouco mais de 2 anos, e aí eu pude te conhecer, trabalhar junto com você, é uma honra trabalhar ao seu lado, ganhei uma amiga, além que cobra, mas ao mesmo tempo mostra o trabalho, uma excelência de trabalho, ao qual é gratificante, e quem gosta disso, né, quem gosta de trabalhar com excelência, quem gosta de trabalhar bem, admira também quem consegue liderar isso. Você sabe liderar muito bem. Tenho um apreço a você, não só como trabalhadora, mas também como pessoa, como mãe, como esposa. Assim, te agradecer muito por tudo. Conte comigo. E tô te devendo alguma coisa? Sempre, né? Não tá não. É uma brincadeira que a gente faz. Sempre quando eu falo com ela, a gente se encontra, eu pergunto, tô te devendo alguma coisa? A gente tá sempre devendo. Sempre devendo um pro outro, né, inclusive. Não, quero agradecer muito, Thales, dizer que a recíproca é totalmente verdadeira. Para mim, como eu disse, é uma satisfação, um orgulho pertencer ao IBI, né? Poder trabalhar com essa equipe tão enxuta e tão competente, né? Que todos são aqui. Dizer que você também, né, um amigo que eu criei aqui no IBI, que eu pude conhecer melhor, que super competente, conduz a comunicação muito bem, que não é um trabalho fácil, a gente sabe. E a gente tem muitas pautas ao mesmo tempo, né? Então, eu até comentei com você uma vez que onde eu trabalhei, né, os setores de comunicação, eles sempre tiveram, assim, cada pessoa para cuidar de um setor específico. E aqui, né, em 3, faz tudo, né? Então, faz de cabo a rabo, né? Então, assim, de fato, Thales, parabenizar você, né, pelo seu trabalho, dizer que eu estou sempre à disposição, que conte comigo e agradecer, né? Mário, suas considerações finais. Só agradecer, Mariana, e também reiterar o prazer, né, de ter você na nossa equipe, junto, super competente, né, totalmente alinhada, né, com os nossos propósitos, uma honra
ter você nos quadros e agradecer pela essa entrevista aqui, por esse depoimento. Muito obrigado, foi muito legal. Eu que agradeço, doutor Mário. Bom, o doutor Mário dispensa, né? Eu até fico, assim, sem saber o que falar do doutor Mário, porque o doutor Mário é tanta coisa, né? Doutor Mário é o papa da infraestrutura, né, doutor Mário? Assim, para mim é uma honra poder aprender com o senhor. Como eu disse, eu era totalmente leiga, né, de infraestrutura, e aí nas conversas, nas reuniões, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, vai conseguindo, né, chegar aí à altura, né, da equipe, e para mim é um prazer inenarrável, diria, de poder contribuir aqui e poder aprender com o senhor. Obrigada. Você, associado ou membro do setor, quer conversar com a gente? Entre em contato, fala, manda por e-mail, manda nas nossas redes sociais, liga no WhatsApp. Estamos aí, queremos conversar. Faça o triplo C, curta, comente. Esqueci o outro C, mas são 3. Porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte. Compartilhe. Curta, comente e compartilhe. Tá vendo? Agora já temos também um novo apresentador, host. Porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.